Olá, gente. Eu sou o Lucas Machado, o filósofo que ri, e esse é o Filosofia na Rede. Demorou, gente, né? O início do ano aí foi bastante conturbado, o fim do ano passado também. Mas eu estou retomando aí os vídeos do canal, retomando aí, quero muito voltar a fazer o Filosofia na Rede pelo menos uma vez por mês, né? Vou tentar fazer até mais. Mas pro Filosofia na Rede de hoje, eu queria discutir um pouco, até um pouco em função dessa minha experiência de estar com um canal do YouTube, né? Não que eu tenha feito muita coisa, mas eu sempre penso nesse contexto, né? Se eu devia falar de discussões mais atuais, em que sentido? No sentido do que está rolando nas redes, né? Às vezes tem uma polêmica que surge de alguém ter falado uma coisa X, ou de estar tendo uma treta entre a pessoa Y e a pessoa Z, né? E eu confesso que eu sempre tive muita resistência à ideia de fazer isso, né? E pensando um pouco no porquê, eu acho que uma das principais razões é que eu não acho que a gente deve atender a essa pressão de ter sempre uma opinião sobre tudo que está acontecendo, né? Eu acho que no nosso contexto se tornou muito natural pensar que a gente deve estar pronto para emitir uma opinião sobre o que quer que apareça, no sentido da gente ter que ter uma espécie de posicionamento, de ser capaz de, né, se colocar em algum lado e de alguma maneira afirmar aí a sua própria posição diante disso. Mas eu acho que o contexto em que a gente vive faz com que a gente, às vezes, julgue de maneira extremamente precipitada, só para a gente já poder ter alguma opinião pronta sobre um determinado tema que a gente pode compartilhar nas redes. E muitas vezes julgue também sobre coisas que, na verdade, não deveriam tanto nos dizer respeito, né? Eu penso até particularmente em certas coisas de vidas, de celebridade ou de coisa assim. Claro que tem situações que são mais controversas, obviamente, quando a celebridade faz um comentário preconceituoso ou racista, e aí obviamente que nesse caso é difícil dizer que que isso não nos diz respeito, né? De muitas maneiras de fato diz. Mas às vezes tem algumas coisas que a gente está querendo saber sobre o que a pessoa faz com a vida ou deixa de fazer, né? Que francamente não sei em que medida importa a gente ter uma opinião a esse respeito, né? E eu acho que isso na verdade se aplica a muitas coisas diferentes. A gente hoje parte um pouco dessa perspectiva que a gente precisa sempre saber, né, sobre as coisas, e para a gente mostrar que a gente sabe, a gente tem que ser capaz de defender uma opinião a esse respeito, e defender inclusive de uma maneira completamente inflexível, né? É isso e pronto. E quem não concorda comigo é burro, ou simplesmente não está levando a sério suficientemente a questão, ou não estudou bastante, ou é enganado por alguma outra pessoa, ou realmente não parou para refletir sobre os seus próprios preconceitos. E com isso a gente sempre acaba criando muito uma espécie de narrativa, é algo que eu acho que dá para chamar de uma espécie de narrativa do iluminado, né? A narrativa da perspectiva do iluminado, assim, que a gente sempre coloca nessa perspectiva, nessa posição de alguma maneira de que nós, por alguma razão mágica e misteriosa, temos acesso à verdade, conseguimos ver o que de fato está acontecendo ali, de uma maneira que aqueles que não concordam com a gente, infelizmente, tragicamente, não conseguem ver por qualquer razão, que muitas vezes a gente finge de alguma maneira dramaticamente não conseguir nem explicar, né? Do tipo, como que as pessoas podem pensar assim, né? O que supõe justamente que nós sabemos que nós temos algum acesso extremamente privilegiado à verdade, por alguma razão, sabe-se lá qual, né? E que por isso mesmo a gente está sempre em condição de dizer o que a gente acha com alguma espécie de confiança, né? Mas eu acho que aqui o meu lado hegeliano bate bastante forte, né? Eu penso muito que
não é o papel da filosofia simplesmente julgar sobre as coisas no instante em que elas aparecem, né? A tal ideia do Hegel da coruja de Minerva, né? A coruja que só levanta voo no crepúsculo, ou seja, que realmente a gente só consegue pensar uma vez que os eventos de alguma maneira já tenham transcorrido, né? E por isso mesmo eu tendo a achar de fato que se trata de refletir filosoficamente sobre os acontecimentos, a gente tem que dar um tempo para ver como as coisas ocorrem, né? Tem que dar um tempo para os eventos se desdobrarem, para novos fatos se revelarem, para a gente descobrir novas informações que talvez não estivessem inteiramente disponíveis no início, até estivessem sendo propositadamente ocultadas, né? E tudo isso para que a gente possa de fato fazer uma avaliação ponderada, né, do que está acontecendo. E de novo, isso não é no sentido de achar que a gente tem que isentar as pessoas de críticas, que a gente não deve apontar comportamentos problemáticos, não se trata disso, mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que por causa dessa dinâmica das redes sociais, na verdade a gente está menos preocupado com de fato fazer uma crítica que seja relevante, tenha consequências e toque de fato no cerne do problema, do que a gente está preocupado em mostrar o nosso próprio posicionamento e se reafirmar nesses meios como sendo de uma determinada maneira, né? Transmitir uma certa imagem de nós mesmos como engajados, como bem opinados, digamos assim, né? Como alguém realmente informado ou o que quer que seja, e aí importa muito mais passar essa imagem do que de fato pensar sobre o problema e realmente tentar elaborar aí algum pensamento, alguma discussão que possa trazer alguma mudança significativa, né? É mais importante se posicionar do que realmente ter qualquer impacto em relação àquela questão. E acho que isso tem muito a ver com uma coisa minha mesmo, né? Também que eu acho que muitas vezes, se a gente quer realmente mudar algumas coisas, a gente não faz isso sob os holofotes, né? E nem querendo holofotes. A gente faz isso, em primeiro lugar, olhando talvez para as nossas próprias atitudes, né? E o que a gente tem que modificar nas nossas atitudes cotidianas, sem que a gente tenha que mostrar isso para ninguém. Por que a gente tem que estar preocupado a hora toda em mostrar o quão evoluídos, o quão desconstruídos, o quão avançados de alguma maneira nós somos, em vez de simplesmente nos esforçarmos dentro das nossas próprias vidas privadas para reconsiderarmos os nossos comportamentos, né? Sem ter que exibir isso para ninguém, né? É muito mais importante a gente pensar no nosso próprio dia a dia e nos nossos atos diários, o que a gente pode mudar, né? Na maneira com que a gente vive aí, nas atitudes que a gente tem, sem ter que ficar propagandeando isso para ninguém, né? E sem ter que fazer, e justamente para que a gente possa fazer isso, muitas vezes na verdade bastante importante a gente não ter essa atitude de querer tomar posições muito definitivas que a gente expressa nas redes sociais para todo mundo pegar e guardar e fixar como aquilo que a gente pensa, né? Porque isso não dá espaço para evolução. Isso não dá espaço para que a gente pense que em um determinado momento a gente tinha uma certa opinião, mas conforme a gente vai vivendo certas coisas e adquirindo outros conhecimentos, a gente repensa ela, né? E isso que permite a gente adotar uma atitude mais ponderada, uma atitude mais crítica, até uma atitude de fato mais desconstruída em relação a certas coisas que a gente faz, ou que a gente fazia, ou que a gente pensava, ou que a gente falava, né? Essa coisa de ter que ficar discutindo nas redes sociais a hora toda qual a sua opinião sobre todo o tema novo que aparece, no instante que aparece, acaba nos tornando muito reféns da primeira impressão que a gente tem sobre as coisas, do primeiro pensamento que a gente formula sobre as coisas, e não nos dá possibilidade e de alguma maneira nos barra essa possibilidade de reconsiderarmos as nossas próprias opiniões.
né? Isso é algo que eu acho que muitas vezes é muito mais bem feito quando a gente não fica nesse desespero de ocupar as redes sociais a hora toda, né? O que, de novo, não se trata de nenhuma maneira de deslegitimar que se faça campanhas nas redes sociais e se divulgue certas coisas no sentido de promover uma luta pela diversidade, pelo reconhecimento das minorias, por exemplo, ou criticar certos aspectos da nossa sociedade. Tudo isso é muito relevante e importante. O que eu estou falando é nesse sentido de ter essa necessidade de manifestar uma opinião imediatamente diante de qualquer novo acontecimento que se apresenta, né? Isso que eu acho problemático, na verdade. Eu acho que sobre isso que a gente tinha que ponderar para não nos tornarmos reféns das nossas primeiras opiniões sobre as coisas e não sermos capazes de desenvolver um pensamento mais complexo a respeito delas, né? E não ficarmos numa polarização que, em última instância, é estéril, né? É preciso se perguntar, nesse contexto, o quanto você falar numa rede social a sua opinião realmente muda alguma coisa a respeito daquele tema e o quanto muda quem você mesmo é, o quanto isso contribui para a sua própria evolução na maneira de lidar com determinadas questões, né? Ou se valeria mais a pena matutar isso consigo mesmo, né? Dar-se o tempo para processar as coisas, para refletir sobre o modo com que elas se espelham na sua vida, né? E ir mudando sem que ninguém precise ver isso e sem que você precise afirmar, mostrar, exibir para os outros essa mudança interior com que você passa ao refletir sobre essas questões, né? Você expressar sua opinião imediatamente sobre algum acontecimento que ocorre, muito provavelmente não vai mudar nada sobre esse acontecimento. Agora, você, em vez disso, parar para refletir sobre todo o contexto desse acontecimento, sobre por que se defenderia uma outra opinião a esse respeito, e se esforçar para cultivar uma perspectiva mais complexa, mais refletida, mais ponderada, mais crítica desse evento, né? Muito provavelmente vai, se não, claro, não vai também mudar o que aconteceu, né? E nem vai ter algum impacto sobre isso provavelmente, mas vai ter muito mais impacto em quem você é, né? E em como você vive e no tipo de transformação, de evolução que isso pode trazer para você mesmo na sua vida, né? E a partir daí, talvez para os outros, na medida em que isso interfere ou influencia no modo com que você interage com os outros, discute com os outros, conversa com os outros, pondera sobre a situação dos outros, o contexto em que eles vivem, de que maneira eles agem, o que eles passaram e assim por diante, né? A maior transformação que se pode ter aqui é muito mais em como você transforma a si mesmo por meio dessa possibilidade de ponderar com calma as suas opiniões e revisitá-las, né? E a partir dessa sua transformação, transforma como você se relaciona com as pessoas no dia a dia. Acho que aqui está a verdadeira possibilidade de transformação nesse sentido, e por isso mesmo eu não faço questão de ficar discutindo os acontecimentos atuais na medida em que eles imediatamente surgem, né? Acho que vale muito mais a pena usá-los como ocasião para ponderarmos com nós mesmos certas coisas e, através dessa ponderação, transformar as nossas atitudes, transformar aquilo que a gente busca, transformar aquilo que a gente vai atrás de uma maneira constante, né? E na nossa vida como um todo, e não pura e simplesmente em relação a esse evento pontual que muito em breve será esquecido, né? Então acho que é uma reflexão para se trazer aí. Se realmente é tão importante a gente sempre se posicionar no momento imediato em que as coisas se apresentam para nós. Mas é isso para esse primeiro Filosofia na Rede, retomando aí depois de algum tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, tem toda aquela história, se você gostou, curte aqui, segue ali, não sei o que lá, vê a página no Instagram, blá blá blá. Eu sinceramente tenho muito pouco saco para fazer essas propagandas, né?
Se vocês gostaram, simplesmente aí sigam da maneira que vocês puderem. E a gente se vê no próximo episódio.